Oi, boa noite. Jorge Muñoz, do Rádio Oriental do Uruguai. A pergunta tem a ver, primeiro, foi uma noite perfeita para o desempenho, pela quantidade de gols e pela torcida? Se sentiu a presença da torcida uruguaia? E, bom, o Uruguai não ganhava nas primeiras duas partidas da Copa América desde 1995. Você sente que já o elenco se identifica totalmente com o estilo e com a proposta do treinador? Obrigado. Bom, sobre a identificação com a maneira de jogar, isso vai se vendo partida a partida. E também considerando a quantidade de tempo que durante o jogo se conserva o estilo. Na partida anterior, tivemos 15 minutos no segundo tempo de um desempenho diferente que o resto da partida, e hoje, no segundo tempo, também houve um período um pouco mais longo, onde a produção foi diferente. Então, mesmo que a gente não sofreu situações no nosso arco, paramos de criar perigo no gol adversário durante um tempo. E sobre a presença de quase 50 mil pessoas que moram Uruguai fora, como que isso significa em termos de saudade e esse tipo de sentimentos? Bom, para mim, pelo menos, é bem importante que o Uruguai tenha ganhado hoje. Marcelo Diego Rocas, do Rádio Sports 890. O que você sente a cada vez que a torcida começa a pedir pelo Suárez? Bom, é um reconhecimento absolutamente merecido pela trajetória dele. Eu acho que é legítimo que o público quer ver os ídolos e, sem dúvida, o Suárez é ídolo. Oi, Gonçalo Fasanello, da No Vale Chumbear. Primeiro, parabéns pela vitória e pelo bom desempenho do Uruguai. O Uruguai poderia matematicamente ficar fora, porém a classificação está muito encaminhada. Então, você vai fazer substituições pensando em cuidar a saúde física dos jogadores para as quartas? Bom, vamos ver. Ainda não sabemos qual é o melhor caminho para a próxima partida, né? Ainda nem pensei nisso, é prematuro. Está me ouvindo? Oi, Marcelo. Gabriel Regueira para Claro Deportiva. O Bentancur entrou sem ser titular e fez o gol. O Valverde também fez gol. Não estou falando que eles precisam de gols para confirmar, mas é bom, né? Fazer gol nas primeiras partidas, olhando para frente. E o Uruguai que vai classificar também. Então, como você analisa esses dois jogadores? E perguntar pelo De La Cruz, que fez uma partida maravilhosa. Bom, fazer gol sempre aumenta a autoestima de quem faz o gol, especialmente se são jogadores que não têm como tarefa fundamental fazer gol. O gol do Valverde foi um gol bem do seu estilo, que representa ele. Em alguns momentos da partida de hoje, ele foi muito semelhante ao tipo de jogador que ele é no Real Madrid, e para nós e para ele, isso aí é um objetivo. E sobre o Bentancur, que é um grande jogador, bom,
Eu imagino e entendo o que você está falando, que eles não precisam de estímulo adicional, porém eu acho que é bom para eles se encontrar como arco. Oi, Marcelo Bastinguinhas Escobar, para a independência e para a seleção do Chile. O seu time tem muitas variantes, faz gols diferentes, de bola parada, de jogada, os volantes. E como você vê o time comparado com o nível da Copa América em geral? Você sente que o Uruguai é favorito? Você gosta dessa responsabilidade de ter uma seleção candidata, nem tanto pelo nome que o Uruguai já tem, mas pelo futebol que eles estão mostrando? Bom, como já respondi em outra pergunta, eu acho que para tirar as conclusões que você está dizendo, há muitos passos que ainda não aconteceram, sem menosprezar a fortaleza dos dois times que a gente já enfrentou. Esses times não estão entre aqueles já designados como os melhores dessa competição. E vocês veem que os Estados Unidos, que para mim é uma equipe com muito bons jogadores, perde, não sei como é que foi, não sei dos merecimentos, não sei como foi a partida, mas eles perderam diante do Panamá, então aí fica um pouco já não válida, né, essa ideia da hierarquia inamovível. E com respeito, eu acho que estão faltando alguns passos significativos para nos convencer de que o Uruguai pode jogar futebol e que você pode imaginar a partir das individualidades que tem. Porque no futebol atual, uma coisa é atribuir a um time uma potencialidade justificada pelos antecedentes das peças dessa equipe, e outra coisa é que eles possam confirmar esse poder ou esses recursos contra os melhores exponentes. Sem isso, tirar conclusões, eu acho que não estaria certo. Oi, Marcelo Sanso, do Radio Cristal. Parabéns pela vitória. Você acaba de falar que houve um momento mais longo sem criar dano para o gol rival. E no outro dia você falou disso, né? Eu acho que hoje não passamos de ser dominadores a dominados, como que aconteceu ontem, no outro dia contra o Panamá. Mas houve um momento no qual você falou muito com a comissão técnica e falar com os jogadores também, né? E você tentou corrigir alguma coisa e não deu certo? E outra coisa, você acha que, apesar da vitória, não deveria se mudar nada até o minuto 75, e por isso foi que recém aí você fez as substituições? Eu faço as substituições não, quer dizer, eu faço as substituições segundo o que eu vejo. Às vezes eu vejo coisas que têm a ver com o que está acontecendo, e outras vezes eu erro na hora de ver o desenvolvimento do jogo, né? Que é o que decide as substituições. E nesta partida, eu percebi que as substituições, eu fui fazendo elas enquanto eu confirmava que essas substituições que eu estava colocando eram convenientes. É tudo que eu posso dizer.
Boa noite, Quería Leo preguntarle, Ortiz para Carve Uruguay jugó Deportiva. bien, Uruguay goleó. ¿Qué se Uruguai resume que jogou usted hace bem, de este partido y qué es lo que saca en goleou. positivo para futuros partidos a partir de Então, este? o que você tira de positivo e qual é o Bueno, resumo que você faz cuando dessa un partida? equipo crea muchas opciones de gol y convierte un Quando um porcentaje time alto gera de las muitas opciones opções que de crea, gol e faz ya hay uma un porcentagem saldo alta das positivo, ¿no? jogadas criadas, aí você já tem um balanço A, positivo. a Uruguay no le costó, la mayoría de las veces que llegó A maioria das a la vezes altura que o Uruguai chegou del último à tercio del altura campo rival, do logró último cambiar terço la do campo velocidad do de la jugada adversário, y convertir las conseguiu mudar a posesiones velocidade da en jogada situaciones e profundas o agresivas tornar o a situação con numa peligro. mais Y profunda, agressiva ou com perigo. hubo un periodo de 15 minutos en el E segundo houve tiempo, um me parece un período de poco más, 15 un poco minutos menos, no segundo tempo, talvez mais um donde la pouco, ou um circulación pouco menos, y la onde a posesión no se circulação e a transformaron posse de en bola não se peligro, pero en el tornaram resto del em partido perigo. sí, Mas no resto da partida, hubo sim. posesión, circulación y peligro. Houve Y bueno, posição, que circulação el e perigo. porcentaje de eficacia sea alto también E ter uma percentagem de eficácia alta es é un valor a também destacar y como dijo um valor a ser alguien que preguntó salientado. con E anterioridad, como hubo falou alguém que fez outra diferentes pergunta modos de antes, generar peligro houve por diferentes diferentes maneiras caminos de gerar perigo por y eso diferentes caminhos. también me parece que E mejora las posibilidades ofensivas de un isso equipo aí y aumenta melhora as possibilidades ofensivas de la uma posibilidad equipe e de ganar, ¿no aumenta es a cierto? Cuanto possibilidade más capacidad de de gol tenga un vencer. equipo, más Quanto mais apto capacidade para de aspirar gol al um triunfo. time tem, Siempre mais fácil reafirmando será chegar à lo vitória. que había dicho Sempre antes, que reafirmando o que haber tinha falado ganado dos antes. partidos Ter sin haber ganhado 2 enfrentado partidas a sem los ter mejores enfrentado equipos de os la melhores competencia times no da permite pensar competição que Uruguay não se permite pueda pensar, não deixa definir pensar previamente que como uno de o los equipos Uruguai importantes poderia de la se competencia. considerar Eso previamente como um es dos una times presunción importantes da en función de los competição. antecedentes y de los Isso aí é um jugadores, pero pressuposto falta segundo bastante os para antecedentes e confirmar. os jogadores, mas Marcelo, falta buenas muito para noches. confirmar. Álvaro González de FM del Sol. Oi, Álvaro Con respecto a esos Gonçalves, 15 minutos que da también se dieron en FM el del partido Sol. anterior, en el Os arranque del 15 segundo minutos que tiempo, também donde aconteceram na partida anterior, de no alguna começo do manera perdió segundo un poco el control tempo. del equipo. E aí ¿Usted o Uruguai tiene tinha en claro perdido um pouco o a qué se controle le da atribuye partida. Você ese está lapso en el claro cual se da la situación que curiosamente sobre qual é o coincide en los motivo minutos del partido? para essa situação que, de Mire, fato, é sinceramente coincidente no. com o momento da partida Eh, anterior? Tampoco Bom, mas a realidade é que hay não. también un Há detalle também que um une a esos dos detalhe momentos. Nosotros cuando empezó el que segundo une tiempo esses dois contra momentos. Quando Panamá começou o erramos un segundo gol tempo contra o Panamá, a gente errou y um hoy gol. cuando empezó el segundo tiempo E hoje, quando começou o segundo tempo contra contra Bolivia también erramos un gol. a Después hubo un Bolívia, paréntesis. também. No fue lo mismo Após disso, houve um el parêntese, paréntesis não foi o mesmo parêntese Panamá tiene su origen en contra un o gol que erró el Panamá, 17, una que ocasión se clara, originou num y gol que errou o cuando 17, uma ocasião un clara. rival que uno E controla quando um erra un adversário que gol você está controlando y erra la um gol diferencia no, en el marcador e a diferença no no es alta, placar não é alta, então normalmente aí, los equipos dudan. Pero normalmente, acá no os pasó times eso. duvidam. Lo Mas que hoje não perdimos aconteceu fue isso, não. Hoje coordinación, a gente sincronización, perdeu agresividad para coordenação, recuperar la pelota. sincronização, agressividade para a retomada da Y bola. nos cuesta, E cuando recuperamos la pelota quando retomamos a lejos bola, del arco rival, longe do después, gol do aparte de la adversário, recuperación, hay que aí além da hacer un retomada, tránsito para lograr temos atacar que y levar a por ahí, bola para o ataque. se unen
E talvez aí se unem exigências importantes, né? O esforço para a retomada no próprio campo, longe do gol do adversário, a elaboração para levar a bola do nosso campo para 50 metros mais para cima, gerar perigo. Então, talvez essa continuidade originada no fato de que talvez a gente perde agressividade para a retomada da bola, poderia ser um fator a ser melhorado. Thank you. In English, Marcelo. Em inglês a pergunta. Queria perguntar sobre o Darwin Núñez, a sua presença, sua energia hoje. E o que faz que você goste tanto de McDonald's? Tem tradução? Yes. O que você pensou do desempenho do Darwin Núñez hoje? E também por que você gosta tanto de McDonald's? ¿Le cuesta McDonald's? What makes you enjoy or like McDonald's so much? ¿Por qué le gusta McDonald's a usted? Es la pregunta. No sé si le gusta o no. ¿Pero quién es McDonald's? Sí. Mas quem é o McDonald's? Who's McDonald's? Yes. No, McDonald's restaurant. McDonald's restaurant. Estou falando da comida, do McDonald's. No. Se eu gosto? Não, gosto não. E sobre o Darwin Núñez? Bueno, como usted dice, fue muy dinámico, muy Bom, enérgico. ele foi muito dinâmico, com muita energia e muito potente. E ficou muito perto de fazer gol em muitos momentos. Última pergunta. Mas traduziram? Sim. Oi, López Moró, de Tacuarembó, Uruguai. A pergunta minha é mais fácil. O processo que você tinha pensado vai acontecendo. Você pediu 20 dias, teve os 20 dias, então a vitória dos Estados Unidos hoje fazem com que você veja que vocês hoje fizeram 5 gols após a vitória do Panamá e se diz que a Copa começa após a fase de grupos, mas primeiro precisa se classificar. Mas vocês acham que vocês vão chegar no momento justo, com agressividade e tudo mais, no momento que vocês tenham que enfrentar os times mais fortes? Bom, na maioria das respostas até agora, eu me referia ao seguinte: hoje a gente jogou com um time muito jovem, com muitos jogadores, sem experiência internacional. E eu estava com a ideia de que a Bolívia tinha um grupo de 7, 8 jogadores jovens com futuro, com todos os processos no futebol. A realidade é que nós jogamos contra um time com pouca experiência e muitos jogadores jovens. E se a gente vai chegar ao enfrentamento com os melhores times da competição em bom ou mau estado, bom, isso vai se verificar na hora de competir. Se eu tivesse que falar agora, eu diria que eu acho que sim, que estamos dando passos, que o que fizemos hoje foi melhor que o anterior jogo, mas bom, faço questão. Quando você quer se submeter a testes, como o que significa enfrentar os times mais fortes, eu acho que o melhor é demonstrar o poder
lá na competição, sem se antecipar ni e difundirlo cuando lo sem único que difundir permite ele, verificarlo quando a es única coisa el que juego. permite a verificação Muchas disso gracias. é o jogo. Muito obrigado, treinador.